Existem pessoas iniciando campanhas para que as igrejas comecem a pagar impostos e nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre um método infalível para que essa campanha dê certo. Antes de mais nada, eu queria só conceituar, ou melhor, contextualizar o tema. As igrejas no Brasil, elas não pagam impostos por causa de uma proteção constitucional que a expressão religiosa tem no Brasil. O que significa que as igrejas não pagam impostos indiferente de qual for a modalidade de expressão religiosa. Se o cara montar uma igreja do Satanás dos infernos, essa igreja não vai pagar impostos. O que significa que não pagar impostos não tem absolutamente nada a ver com ser uma igreja cristã. Se for um terreiro, não paga impostos de acordo com a Constituição. Tudo que é religião não paga impostos. Isso é para evitar qualquer restrição à expressão religiosa. O que eu quis dizer com isso? É que não adianta a gente ficar tentando fazer protestos para que comecem a cobrar impostos das igrejas. Dessa forma não vai. Por quê? Como existe uma proteção constitucional, ainda que alguns partidos tentem uma lei para que as igrejas comecem a pagar impostos, essa lei não vai dar certo, porque lá na Constituição essa lei ela é realmente incompatível com a Constituição. E tem um outro problema, pessoal, e agora começa realmente a porcalhada da coisa. A maioria dos congressistas, muitas pessoas do Poder Judiciário se beneficiam dessa ideia de que igrejas não pagam impostos. É praticamente impossível imaginar que a maioria do Congresso votaria a favor das igrejas pagarem impostos, sendo que a maioria dos congressistas e muita gente do Poder Judiciário, eles usam igrejas para fazerem esquemas para que eles não paguem impostos. Um exemplo básico é mais ou menos assim: você imagina que uma determinada atividade que seria tributada, se fosse de uma pessoa comum, não é tributada sendo de uma igreja. Então, é melhor que a igreja faça essa atividade. Vocês lembram do Silas Malafaia, quando ele faz pedidos de doações de dinheiro? Ele fala: irmão, não coloca na minha conta não, irmão, coloca na conta da igreja, que isso é pra igreja. Irmão, tô pedindo pra vir um carro aqui pra mim, ó. É meu, é R$1.500.000, mas eu vou pôr em nome da igreja. A finalidade disso é não pagar determinados impostos. Exatamente isso. Quando é possível esquivar do pagamento de impostos através das igrejas, eles usam as igrejas. O que significa que essa permissão de isenção de impostos que está na Constituição, que visa, na verdade, garantir a liberdade da expressão religiosa, ela criou uma brecha para que muitos milionários pudessem se utilizar de igrejas para não pagar impostos. O que significa que fazer protesto para que esses milionários que estão na Câmara dos Deputados, esses milionários que estão no Senado e usam essa falcatrua, fazer protestos para que eles votem contra os interesses deles, eles são donos de igrejas. Eles têm esquemas com as igrejas para não pagarem os impostos. Vocês acham que fazer um protesto para que eles votem leis contra eles mesmos vai adiantar? Não vai adiantar. Significa que é impossível? Não. Olha, pessoal, quem trabalha na área de contabilidade, e eu trabalho na área de contabilidade desde criança pequena aqui na cidade de Ponte Nova, porque o meu pai era contabilista, eu também sou contabilista, e a gente conhece muitas pessoas que são, na verdade, estelionatários e que registraram igrejas para terem essas isenções de impostos. O que eu estou falando com vocês é que existem pessoas que sequer acreditam em Deus, mas eles registram igrejas para terem acesso às isenções de impostos. O que significa que no lugar de permitir uma expressão religiosa sem restrição financeira, a Constituição está criando brecha para que espertalhões não paguem impostos. E o que a gente pode fazer contra isso? Volto a dizer, nós não vamos convencer os espertalhões que votem contra eles. A gente precisa criar uma situação, e agora, não me odeiem por falar o que eu vou falar, mas eu tenho a solução. A solução é muito mais simples do que parece. No lugar da gente tentar lutar contra essa prática dos espertalhões que fazem uso dessa brecha para não pagarem impostos, a realidade é que todo mundo tem que fazer o mesmo. Imaginem vocês o seguinte: olha, o seu Zezinho, que é um cara que obviamente todo mundo sabe que não tem nada a ver de religioso, ele montou uma igreja, colocou o carro em nome da igreja, faz tudo em nome da igreja. A gente sabe que, na verdade, o seu Zezinho usufrui dos bens da igreja como se fossem dele, porque assim ele não paga os impostos. Faz isso também.
Se todo mundo começa a montar igreja, olha, não podem impedir você de montar uma igreja. E não interessa a religião. O que significa que se você quiser montar uma igreja, eu quero montar a igreja para Deus Tomatinho Verde. Quem vai contestar o Deus que você acredita? Então, se todas as pessoas começarem a montar igrejas e começarem a se beneficiar das isenções de impostos, essa prática cai. Então, quer atacar a mamata do Silas Malafaia, quer atacar a mamata do Marco Feliciano, quer atacar a mamata da Damares e de milhões de pessoas no Brasil que sabem dessa brecha para não pagar impostos, se aproveite também dessa brecha e compartilhe a ideia de se aproveitar dessa brecha. Parece estranho, mas a melhor forma que a gente tem de acabar com uma determinada mamata é transformar, é socializar essa mamata. Todo mundo tem acesso. Eles estão lá mamando nessa brecha constitucional e se todo mundo começar a fazer o mesmo, a pergunta básica é muito simples. Espera aí, se todo mundo começa a fazer o mesmo, quem vai pagar impostos? Se ninguém mais vai pagar os impostos, o Estado é obrigado a se adaptar. E como que ele vai se adaptar? Ele vai escolher a cor da pele de quem pode ter igreja? Ele vai escolher o tipo de perfume que usa quem pode ter igreja? Não. Ele vai ter que derrubar a isenção de impostos. Então, vai aí uma dica. Você não vai derrubar a isenção de impostos do Silas Malafaia, do Marco Feliciano, fazendo protestos e criticando. Mas você derruba, se você compartilhar a ideia de que todo cidadão brasileiro tem direito de registrar uma igreja e assim que a igreja dele estiver registrada, ele tem direito dessa isenção de impostos. A partir daí, ele passa a fazer tudo aquilo que ele pagaria impostos e não pagaria como igreja, ele passa a fazer em nome da igreja e usufruir como se fosse dele. São milhões que fazem isso no Brasil. Se todos começarem a fazer, acabou. Então, vai aí a dica cruel do Léo. Muito obrigado, se inscreva aí no canal Leonardo Estopa e marque para receber as notificações. Até mais.